E aí, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos analisar o capítulo 146 e a moto passando na rua, mas vamos analisar esse maravilhoso capítulo como sempre, essas artes maravilhosas desse webtoon. Tá preparado? Então fica aí e vamos acompanhar essa batalha monstruosa entre esses dois grandes personagens de Solo Levein. Primeiro, antes de tudo, eu queria deixar aqui claro que minha vida tá uma correria braba, eu não tô quase tendo tempo pra nada. Então, já pra agradecer, deixa o seu like, se inscreva. E vocês estão percebendo aqui atrás, pra você ver os imprevistos que acontecem. Começou a chover, aí começou a chover pelos lados da casa, aí a água invadiu tudo aqui. Então, e ainda não fiz a barba, aí todo acabado. Então, já deixa o seu like, já se inscreva e vamos acompanhar esse capítulo. E desde já peço desculpa pelos capítulos passados que eu não trouxe. E eu tô todo desleixado. No capítulo passado temos o início da batalha entre nosso rank nacional Thomas André e nosso protagonista, o nosso Monarca das Sombras. E nessa temos o nosso grande ódio e aquela imagem maravilhosa em que teve nas últimas páginas do nosso webtoon do capítulo 145, em que nosso protagonista, o Monarca das Sombras, estava como Monarca das Sombras, exalando aquelas sombras monstruosas, aquela mana maravilhosa, para mostrar seu grande poder em frente àqueles seus novos inimigos. E temos o desenrolar agora nesse capítulo entre a batalha entre ele, nosso protagonista, e o rank nacional Thomas André, em que Thomas André no capítulo passado estava desdenhando do nosso protagonista e estava tirando sarro só porque já sabemos como é a personalidade de nosso Thomas André, o nosso surfista, né? Ah, meu Deus, não sabe o que espera por ele. Ele já experimentou um pouquinho nesse capítulo, então vamos acompanhar esse capítulo 146 que eu já enrolei demais. Logo no começo temos Thomas André falando: você pode se arrepender ainda dos seus pecados, se você se ajoelhar diante de mim e pedir perdão. Ai meu Deus, coitado, sabe de nada, não sabe o que vai acontecer. E temos a figura dele, como eu digo, sempre exalto os traços. E como sempre, no primeiro link da descrição você também pode aprender a desenhar, igual acontece nesse webtoon. Que maravilhoso, esses traços dourados e os traços roxeados do nosso protagonista. Logo em seguida da nossa imagem do nosso Thomas André, temos a imagem mais ilustrativa do nosso personagem. O nosso personagem dando dedo do meio, meus amigos. E com essa cara dele de posista, como sempre, se ajoelhar diante de você, tem certeza, Thomas André? Meu Deus, se ponha no seu lugar. Você vai se pôr na estante. Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a câmera. Que eu tive que mexer um pouquinho aqui. Então. Vamos continuar nosso capítulo. Thomas André fica mega enraivado com aquela situação. Como esse cara tem a audácia de dar o dedo do meio pra mim, me insultar dessa maneira. E fala: moleque, como ousa? Assim, cerrando seus dentes, e sua aura só faz aumentar de tanta raiva que ele está sentindo. Começa a rasgar sua roupa de surfista, aquela roupa bem incógnita dele. Que imagem, meu amigo. E além disso ele fala: você vai se arrepender de não ter aproveitado essa chance. Ou seja, a chance de ele se ajoelhar e pedir perdão ao nosso Thomas André, o nosso ranking nacional. Ah, vai esperando, meus amigos. Vai esperando. E logo em seguida vemos ele enrijecer todos os seus ossos, Thomas André. Todos os seus ossos, todos os seus músculos. Assim temos a mudança na próxima página, em que mostra o esquadrão do nosso Thomas André. E também o esquadrão das sombras do nosso protagonista. Assim, nosso protagonista dando uma ordem: avançar a todos os seus soldados. Enquanto Thomas André fala: eles estão vindo. E esses cortes em que aparece essa dinâmica muito bela que temos entre o nosso protagonista e Thomas André, que são protagonistas dessa batalha, e os personagens menos representativos dentro dessa batalha, mas que no futuro tem um grande pesar dentro das notícias que vão ter durante o mundo sobre essa batalha. Que notícias serão essas? Então continue acompanhando essas análises que vão sair e os capítulos que vão sair mais à frente sobre Solo Levein, porque essa batalha, não só pelo lado dos protagonistas dessa batalha, que é o nosso Thomas André e nosso Aidin, o nosso Monarca das Sombras, mas também esses personagens
que faz parte tanto da guilda do nosso protagonista quanto da guilda de Thomas André. Vai fazer muita diferença lá na frente, nas notícias do mundo. Assim, eles partem em direção um ao outro, a agressão um ao outro. E Thomas André, com seu orgulho como sempre, isso aqui não é nada pra mim, estraçalhando todas aquelas sombras que estavam fazendo frente à guilda dele e tirando isso como base pro nosso protagonista. Pensando que o nosso protagonista está naquela mesma seara. Claro que ele, como ranking nacional, nosso Thomas André, iria bater de frente com aquelas sombras fácil, e iria acabar com elas. Mas com o nosso protagonista é um pouquinho diferente. E vemos as explosões no choque entre essas duas grandes guildas. Meus amigos, vai dar o que dá essa batalha ainda. E Thomas André ali arregaçando com todas as sombras. Além de mostrar a dinâmica, essa manutenção do visual da obra em cada momento se apresenta de uma dada forma. Ou seja, observando em cada traço, em cada parte do corpo, o movimento, o enrijecer, e que torna esses traços muito bonitos, pois traz essa ideia maravilhosa de movimentação em quadrinhos. Assim, Thomas André arregaçando com tudo. Já foi falado uns capítulos atrás que o grande dragão Kimmich deixou uma informação ao nosso protagonista que havia 4 portadores dos poderes dos governantes e não dos poderes dos monarcas. Que foi feito meio que uma tradução equivocada, pois na novel, que é a base para esse webtoon, se apresenta ali escrito governantes e não os monarcas. E mais na frente vai ter um desenrolar onde vai ser apresentado para nós no webtoon como foi feito a história de Solo Levein, como foi construída, porque tem essas batalhas entre os governantes e os monarcas. Mais à frente vai trazer essas informações, por isso que é bom delimitar muito bem quem é o poder dos monarcas e os poderes dos governantes. Assim, Thomas André, como eu disse, auto-exaltando. Esse cara não tem a menor chance contra mim. Será mesmo? O nosso protagonista, ao perceber que Thomas André estava à caça do nosso protagonista, essa troca de olhares, essa troca de dimensões em que foi feita num quadrinho, em que no momento estamos vendo nosso protagonista de frente e posteriormente foca na visão dele, nesses olhos roxeados, e que percebe a presença de Thomas André, que estava em direção a ele, faz com que uma sombra tenta proteger seu monarca. Coitada da sombra, é destruída na mesma da hora. Assim aumentando o ego do nosso Thomas André, nosso surfista, que agora rasgou suas roupas, não é mais um surfista, exclamando, desapareça. E ao tirar o olho do nosso protagonista, no momento em que ele dá o ataque, Thomas André ataca a sombra, ele se pergunta onde ele foi parar. Você percebeu o tamanho da destreza que tem o nosso protagonista, o tamanho da velocidade que tem, que aparece logo em seguida, debaixo dele, dando golpe com sua adaga, porém sem fazer nenhum arranhão. Assim, Thomas André, não me subestime, você tá falando com ranking nacional, se toca. Pois a grande capacidade do nosso Thomas André, essa capacidade de enrijecer, por isso que ele tem o nome de Golias. Ele é conhecido como Golias, pois ele sai destruindo tudo. A capacidade corpórea dele de resistência é absurda. Nosso protagonista toma um susto, que a adaga dele não fez nenhum arranhão, e levando logo um contra-ataque muito forte de Thomas André, em que nosso protagonista é arremessado muito longe e destrói quase o galpão inteiro, uma parte do galpão, né? E Thomas André, usando sua capacidade de eita, poxa, não vai sair não, peraí, deixa eu ler aqui. Telecinese, atraindo o nosso protagonista. Nosso protagonista também tem esse poder de atração, que se eu não me engano é chamado de autoridade do governante. Autoridade do monarca, do governante não, agora já estou misturando tudo. É a autoridade do monarca, em que ele também tem essa técnica de telecinese, de atrair as coisas. Eu acredito que esse seja o nome. E ao mesmo tempo em que o nosso Thomas André está usando sua telecinese para trazer o nosso protagonista ao encontro dele, nosso protagonista também está fazendo a mesma coisa com Thomas André. Assim, Thomas André fica assustado, pois como esse cara, como esse ser insignificante pode tentar atacar-me? Como pode? Assim, nosso Thomas André demonstrando uma cara de receio em meio a esse ataque que ele irá receber. E Thomas André, ao atrair nosso monarca vai em direção a ele com todo o prazer, diferindo um grande golpe nele, um grande soco, né? Assim fazendo nosso Thomas André ficar assim estarrecido
eu não sei como falar essa palavra, ficou desolado com aquele soco que ele recebeu e ele cuspiu sangue. Ele ficou triste. Coitado do nosso surfista. E que imagem linda desse soco, nosso Thomas André, que há poucos minutos atrás, há poucos minutos não que eu tô lendo, né? Mas há poucos instantes atrás, tava tirando onda, que ele era o tal, que o nosso protagonista não ia fazer nenhum arranhão nele, e agora tá com essa cara de besta. Será que há quanto tempo o nosso Thomas André não sangra? O cara que é conhecido como o mais forte de todo mundo, agora está sangrando perante a um qualquer para ele. Será? O futuro espera as grandes coisas do nosso protagonista. Assim, nosso protagonista não dá espaço após esse grande soco e continua a atacar o nosso surfista prateado, Thomas André. E debochando agora de Thomas André, ele fala: "O que foi que você disse mesmo? Sinta a diferença de nossas forças? Tem certeza?" Fazendo ironia com o que o nosso Thomas André falou há umas páginas atrás, em que agora quem está sentindo a diferença das forças é Thomas André e não o nosso protagonista. E agora recebendo golpes de tudo que é lado do nosso protagonista em uma velocidade muito extrema, enquanto sem reação nenhuma, nosso Thomas André aceita tudo para ele de uma maneira generosa. E cadê aquele arrogante do início? Cadê, né? Aí ele fala, Thomas André fala: "Tudo bem, agora não vou mais brincar. Vou parar de te subestimar agora." Agora ele botou uma toga de humildade, viu que o negócio não é bem assim, que era melhor ele não ter tentado proteger o subordinado que estava errado. Era melhor não mexer com o nosso protagonista. Ele vai perceber logo logo. E vemos os olhos de Thomas André brilhar mais do que nunca, agora recebendo uma grossa camada de pele. Eu não sei o que é isso, deve ser uma camada, tipo uma armadura, só que de carne. É estranho, né? Mas até que ficou legal o design. E ali corta pra cena do reforçado nosso Thomas André, cortando pra cima dos carros em que estão indo em direção a esses galpões, onde Adam White aparece ali no carro, que são os carros da Associação de Caçadores. E assim um assistente assustado pergunta ao Sr. White. Aí o Sr. White fala: "Eu ainda não tenho tempo de explicar. Espera aí, calma aí que você vai entender tudo mais à frente." E que aquele assistente percebe que está entrando em uma zona de perigo, pois a zona de mana emanando daquele espaço estava muito grande. E assim voltamos para a batalha. Assim o nosso Thomas André, o nosso surfista, agora não parece mais com surfista. Parece um cara de Shingeki no Kyojin. Agora virou um titã de Shingeki no Kyojin. Vemos aquela história novamente, em que 4 humanos receberam os poderes dos soberanos, não, dos governantes. E vemos cada parte do corpo de Thomas André durante essa explicação. E que parece um titã encoraçado do nosso Shingeki no Kyojin. Me fez me lembrar muito da cena em que temos a primeira transformação de Reiner no titã encoraçado. Quem se lembra? Na hora de invadir a muralha. Quem se lembra? Um dos melhores animes e mangás da atualidade. Eu vou deixar aqui um link aqui nos cards que eu falei melhor dos melhores animes e mangás que estamos tendo durante esse tempo. Eu acho que eu já postei esse. Então eu vou deixar aqui nos cards. Assim nosso protagonista, sem medo nenhum, vai em direção a Thomas André para matar esse colosso que está à frente dele. E assim o nosso Thomas André, o nosso titã encoraçado, usa seu ataque supremo, Demolir, que faz assustar o nosso protagonista com aquele tremendo ataque, que faz tudo à sua volta esmorecer. Que ataque espetacular, meus amigos. Faz assim nosso protagonista sair do chão, procurar uma posição estratégica para poder atacar o nosso Thomas André. Assim, até a guilda do Thomas André pede que seus companheiros se afastem, pois aquele cenário estava ficando muito perigoso com os ataques desmoderados do seu chefe, do seu capitão. Todos em sua volta estavam assustados com aquele poder imenso. Fez com que até o nosso protagonista reconhecesse que parecia até um buraco negro, sugando tudo que estava à volta dele. E que se não fosse pela autoridade do monarca, agora ele estaria lascado. E vemos os olhos, agora que não é mais olhos, né? Agora é uma cavidade na área dos olhos douradas. Essas transições de cenas maravilhosas entre o nosso protagonista,
Thomas André, a destruição, as outras pessoas, que fica muito bem feita, os traços traz essa perfeita dinâmica em que o autor quer passar. Assim, após nosso Thomas André fazer o show dele, destruir tudo, para e fica observando nosso Monarca das Sombras de baixo para cima, enquanto nosso Monarca das Sombras está em uma superfície mais alta, está em uma estrutura mais alta do que o do nosso Thomas André. Agora o nosso titã encoraçado, né? Agora eu vou chamar ele assim. E que ele avisa: no próximo ataque eu não vou errar mais. E se um ataque desse pegar o nosso protagonista, vai ter um pouco de desgaste, mas não vai ser tanto comparado ao desgaste que nosso protagonista vai fazer com Thomas André. Tá preparado? Então acompanhe os próximos capítulos, pois esse capítulo acabou com o nosso protagonista fazendo pose como sempre, observando Thomas André. Então que capítulo maravilhoso. No próximo capítulo vai ser o grande desfecho. Eu acredito que vai ser o grande desfecho com a chegada da Associação dos Caçadores. Vocês vão perceber, quem já leu o novel percebe o que vai acontecer. Porém, eu quero ver muito isso ilustrado nesses capítulos, pois quando a gente lê tem uma emoção, quando a gente observa a ilustração tem outra, e é absolutamente uma complementar a outra. Então fiquem preparados, pois parece agora que vai ser uma batalha bem difícil para nossos protagonistas. Mas será mesmo que vai ser uma batalha tão difícil para o nosso Monarca das Sombras? Então fique preparado, já se inscreva no canal para continuar acompanhando as análises desses capítulos, e nos vemos na próxima. Deixa o like, compartilha com um amiguinho aí para fazer nosso canal crescer e ir para mais pessoas. E é isso aí, valeu, falou, fui, tchau.